Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou o André Siqueira e no vídeo deste sábado, um dia após um empate frustrante e irritante do Santos contra o Sport dentro da Vila Belmiro, jogo em que Fábio Carille teve a pachorra de tirar um meia e colocar um volante em campo, vamos falar sobre Pedrinho, porque havia muita discussão, muita dúvida na verdade de por que Pedrinho não foi relacionado para o jogo contra o Sport. Temos a resposta agora e é sobre isso que eu quero falar com vocês. Antes eu vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal. Estamos tentando chegar aos 5 mil inscritos, eu conto com a sua inscrição. Peço para que você também ative o sininho para saber quando tem vídeo novo. Já deixa o seu like, comente o que você acha do caso Pedrinho e compartilhe esse vídeo aqui nos grupos em que você fala do Santos, nos grupos em que você fala do Peixão, tá certo? Então vamos lá nos grupos de WhatsApp e de Telegram. Bom, vamos lá então falar sobre Pedrinho. A polêmica toda começou na quarta-feira, quando saiu pelo Diário do Peixe, um site com a cobertura especializada do Santos, divulgou a lista dos relacionados para a partida contra o Sport. O nome do Pedrinho não aparecia ali e aparecia, por exemplo, o nome do Patati. Muitas pessoas passaram a se perguntar do porquê um jogador que vinha entrando constantemente nas partidas tinha ficado de fora. Opção técnica, opção do Carille, será que ele voltou a sentir um problema no pubis, ele que sofre com esse tipo de lesão há algum tempo? A resposta veio ontem na coletiva pós-jogo, em que o Fábio Carille disse que esse era um assunto da diretoria. É claro, ele foi questionado de por que o Pedrinho não estava no banco de reservas, né? Porque ele não estava na relação para o jogo, e ele disse, olha, isso a diretoria vai responder, perguntem para a direção. Os setoristas que cobrem o Santos, então, acataram o pedido de Fábio Carille, que disse para procurar a direção. A direção foi procurada pelos profissionais que cobrem o Santos e nós descobrimos que Pedrinho pediu para sair. É isso mesmo, Pedrinho não joga mais com a camisa do Santos. A situação ficou pouco explicada, porque é claro, o jogo de ontem acabou já quase na madrugada desse sábado, a nossa live mesmo começou por volta das 11h30 da noite e as matérias começaram a sair ao longo deste sábado. Hoje pela manhã, no horário do almoço, mais ou menos, eu estava assistindo o programa do pessoal do De Olho no Peixe, né? A live ali que o pessoal, o Felipe Camargo, faz por volta das 11h30, meio-dia. E qual que é a informação do Felipe Camargo? Eu vou repassar a informação para vocês e é claro que depois eu vou dar minha opinião. O Pedrinho está insatisfeito com as poucas oportunidades que ele tem recebido do técnico do Santos. E por conta disso, com a janela aberta, ele pediu para ser negociado. O Santos tirou ele da lista de relacionados porque ele pediu para sair e eu acho que o Santos faz bem. Antes de eu dar minha opinião, é importante a gente dizer que se o Pedrinho está reclamando que não tem jogado, eu tenho a péssima notícia de dizer que ele está mentindo. Eu tenho a obrigação de dizer para você que acompanha esse jogo que o Pedrinho está reclamando sem razão. Deixa eu pegar aqui minha anotação. Dos 12 jogos da primeira fase do Campeonato Paulista, o Pedrinho entrou em 11. Dessas 11 oportunidades, em 7 delas ele foi titular. Ele não joga contra a Portuguesa nas quartas de final, na semifinal contra o Red Bull Bragantino ele é titular e nas duas partidas da final ele entra no decorrer do jogo. No primeiro jogo na Vila Belmiro, eu inclusive estava lá e eu vi o Pedrinho em campo. Começa a Série B e dos 19 jogos que o Santos jogou, né, esse primeiro turno concluído, o Pedrinho esteve fora deles em 6 jogos por lesão. Em um deles ele já estava ali meio baleado e não entrou em campo. Então, 7 partidas que ele ou estava fora dos relacionados e em uma ele estava no banco. Nas outras 12 partidas em que ele estava como opção no banco de reservas, ele jogou 11. Dessas 11, 4 como titular. Portanto, o Pedrinho tem sido utilizado sim. Portanto, não procede essa reclamação dele de que ele não tem sido aproveitado pelo Carille. Talvez não, eu tenho certeza, agora passando para a minha opinião, de que o Pedrinho não se tornou titular absoluto porque em nenhum momento que ele entrou em campo ele provou que tinha condições. Um jogador que eu já disse lá atrás que ele não deveria sequer ter sido contratado, e que, nas vezes em que esteve em campo, em nenhuma oportunidade ele agregou absolutamente nada ao Santos. Ele é um jogador que finaliza mal, que toma decisões equivocadas dentro de campo, que erra quase tudo do que tenta.
E mesmo quando foi escalado na ponta esquerda, que é a sua posição de origem, ele não rendeu absolutamente nada. Não rendeu no seu lado preferencial do campo pela esquerda e não rendeu nada o bastante para desbancar o Otero, por exemplo, naquela fase de 4, 5 jogos em que o Otero simplesmente não fazia nada em campo. O Pedrinho teve chances, como nós mostramos para vocês, dos 12 jogos em que ele estava disponível nessa Série B, ele entrou em 11 e mesmo assim ele não agregou absolutamente nada, com exceção do primeiro jogo, literalmente na primeira rodada, em que os 2 gols que o Santos faz contra o Paysandu saem de jogadas dele. Um gol e o outro ele chuta e o Santos faz o segundo gol no rebote. Mas aí é importante dizer que isso foi na primeira rodada e isso aconteceu no jogo contra o Paysandu, que, com todo o respeito que nós temos que ter pelo Paysandu, que é o nosso próximo adversário, é um time que estava vindo da Série C jogando dentro da Vila Belmiro. Então, é muito pouco. O Pedrinho pede para sair com a janela aberta e se o Santos está na Série B e ele já não pode se transferir para outro time da Série B, porque já fez as partidas que limitam uma transferência, me parece muito claro que ele deve ter alguma proposta, provavelmente de algum time da Série A. Lembrando que o Pedrinho não pertence ao Santos. O Pedrinho pertence ao Lokomotiv Moscou da Rússia e estava emprestado ao Santos. Nos próximos dias, voltando à informação do De Olho no Peixe, a representante do Pedrinho, a empresária do Pedrinho, deve estar no CT para discutir o futuro do jogador. Mas a informação que o Ricardinho Martins deu e que o De Olho no Peixe deu é de que o Pedrinho não veste mais a camisa do Santos. A minha opinião é que não vai fazer nenhuma falta, absolutamente nenhuma falta, porque nunca decidiu nada para o Santos, nunca agregou absolutamente nada, é um jogador que não consegue ser titular num campeonato de Série B, um jogador que tem mais maus momentos do que bons momentos. Seja no São Paulo, seja no América Mineiro, foi vendido para o Lokomotiv Moscou da Rússia e lá não consegue jogar, é um jogador que tem uma tomada de decisão ruim, que dribla de cabeça baixa, que finaliza pessimamente e que está se achando a última bolachinha do pacote, cobrando titularidade quando dentro de campo ele não entrega absolutamente nada. Aqui não se trata de cuspir no prato que comeu, dizer, você está falando isso só porque o cara pediu para ir embora. Não. Eu quero que alguém aqui que esteja vendo esse vídeo aponte algo de útil que o Pedrinho fez. E aí, como vocês sabem, meus amigos, eu sou uma pessoa otimista. Por mais que Fábio Carille tenha nos ensinado a não ter expectativa nenhuma de que as coisas vão mudar, quem sabe, talvez, por um milagre divino, por uma intervenção de Deus, o Fábio Carille, não tendo mais o Pedrinho, volte a dar chance para os meninos da base. Porque como nós falamos na nossa live pós-jogo de ontem, o que o Matheus Xavier fez para merecer ter sido esquecido? Lembrando que, cumprindo à risca a metodologia do Carille de só colocar a molecada da base quando o Santos está lascado, o Matheus Xavier, de 17 anos, entrou em campo na Vila Belmiro contra a Chapecoense quando o placar estava 0-0. Ele parte para cima da marcação, faz uma baita jogada, arranja um escanteio para o Santos que o Souza, que também entrou na fogueira, cobrou na cabeça do William Bigode. Depois de lá, ninguém sabe onde foi parar o Matheus Xavier. Até para o Sub-17 mandaram o garoto quando ele já tinha sido promovido para o Sub-20. Então, no Santos, é isso que acontece. Os garotos que jogam bem são premiados com rebaixamentos. O Matheus Xavier surge bem no profissional e nunca mais voltou. A gente não sabe se ele está lesionado, se ele sumiu, se ele foi raptado, se ele foi lutar na guerra da Ucrânia, o que aconteceu com ele. No jogo passado contra o CRB, o Miguelito deixou o seu próprio Pedrinho na cara do gol, que perdeu um gol feito, deixou o William Bigode, que para variar, perdeu mais um gol feito na cara do gol, e ele é rebaixado para o Sub-20 com a desculpa de que precisava jogar o clássico contra o Corinthians. Mas então, já que não tem mais Pedrinho, quem sabe, por um milagre, porque eu sou otimista, o Fábio Carille não coloca o Matheus Xavier como uma opção no banco de reservas. Porque na Vila Belmiro, o inútil Patrick não joga. Só joga fora de casa para não ser vaiado dentro do nosso estádio. Então, tira Patrick, tira Rainer, tira Alisson, que estava fazendo sei lá o que no banco, e dá minutagem para os meninos. Dá chance para o Matheus Xavier, dá chance para o Miguelito.
porque por mais que eles possam não ser jogadores fantásticos, nós temos muito mais expectativas e esperanças com esse jogador do que esperar mais do mesmo com Rainer, Alisson, Patrick, entre outros jogadores, como por exemplo o William Bigode, tá certo? Pedrinho pediu para sair, não vai fazer falta nenhuma, não veste mais a camisa do Santos e, como diria Roberta Miranda, vá com Deus. Não deveria nem ter vindo e não vai deixar saudade nenhuma. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Tá chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva e ative o sininho, comente o que você acha do caso Pedrinho, compartilhe esse vídeo e vamos juntos rumo aos 5.000 inscritos, porque aqui no canal Filho de Peixe, você já sabe, o torcedor santista tem vez e voz. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.